Mais uma vez, vamos falar um pouco sobre atitudes mentais. Na realidade, todos os nossos pensamentos, não é, pessoal? Todos eles produzem formas. No entanto, se eles não são repetidos, ficam como se fossem imagens de televisão. Né? Quando você assiste a um programa na TV, ou seja, numa tela qualquer, você tem as imagens que são sequenciais. Se você pegar um filme, você vê o movimento, né, sequencial. Quando esses pensamentos não são focados num único assunto. Quando eles são focados em algo que nos interesse, aí sim. Se nós produzimos essas imagens, mas essas imagens, por isso o exemplo do filme ou da televisão, elas são fugidias, né? São muito rápidas. Então é uma atrás da outra. Então a mesma formatação, ela é uma formatação que é substituída por outra. Mas quando eu foco no interesse, seja ele qual for, eu de fato monto e vou dando assistência, e essa assistência de caráter energético, a essa imagem. É forma, pensamento. Nós vamos ver até como é a sua formatação, mas ela é uma forma, pensamento. Emmanuel chega a dizer no livro Leis de Amor que nós, pela psicografia de Chico, que pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos. Significando dizer, então, que se ele é uma forma, se ele é energia, ele é matéria. Por isso que é matéria mental. E essa formatação vai influenciar, claro, outras pessoas e, evidentemente, voltando para nós, ela nos influencia cada vez mais aprofundadamente. E nós passamos a reagir, agir e reagir, agir e reagir sob aquela condição, que vai tomando cada vez mais corpo. É muito interessante notar, você já deve ter percebido isso, né? Quando você tem foco em alguma coisa, parece que vão se encaixando determinadas imagens, vão se conectando e vão ficando cada vez mais fortalecidos, e nós passamos a vivenciar aquela realidade. E é interessante notar que esta realidade nos acompanha quando nós estamos no processo do sono, nos desdobramos, temos essa realidade à nossa volta, e que ela pode ser estendida para a outra reencarnação ou outras reencarnações, inclusive, dependendo da intensidade que nós tenhamos em relação a esse tipo de interesse. Está claro isso? Não? Por isso que, pegando um livro de Divaldo Pereira Franco, da mentora Joana de Ângeles, é um dos registros que a mentora faz, dizendo o seguinte: o ser humano, ao atingir o momento da razão, né, então isso lá atrás, traz íncito no seu interior, né, nas suas profundidades do seu interior, as fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. A gente acha que hábito só está... O hábito exteriorizado, ele é só materialização daquilo que vai no nosso íntimo, não é verdade? O hábito que se materializa, ele ele existe de fato. Bom, com o nosso nível de conhecimento, ele não precisa se materializar nessa dimensão. Ele já está materializado na dimensão paralela. Não é? Nosso pensamento, se ele é forma, se ele é energia, ele já está vinculado na dimensão paralela. Se está aqui ou não é detalhe. Ele já acontece na dimensão paralela. Por isso que ele cria hábitos mentais. Por isso que ela está dizendo isso. Porque ele já existe. Ser transferido para esta dimensão é uma questão, por vezes, de tempo ou falta de oportunidade. Do tipo, ou algum tipo de boicote de nós em nós mesmos. Eu não vou
demonstrar isso porque não vai pegar bem, porque é desagradável, alguma coisa, mas ela existe. Nós chamamos de fantasias, mas as fantasias, mesmo, elas existem na dimensão paralela, que nós montamos elas e damos seguimento à situação. Percebeu o quanto Jesus nos traz em sabedoria as questões da vigilância sobre nós mesmos e da oração para fortalecermos as questões da nossa vigilância? Percebeu? Claro, ele não tinha, há mais de 2000 anos atrás, condições de entrar num assunto dessa natureza, tinha? Imagina ele falar para as pessoas que, da dimensão paralela, como é que as pessoas teriam capacidade de entender? Tudo a seu tempo. Continuando ainda com a mentora, ela diz, são eles, esses pensamentos, ou esses hábitos mentais, que passam a dirigir a nossa conduta. Porque toda a programação existencial começa no pensamento. Então, olha que interessante. Por isso que, para viver bem, é preciso pensar bem. Simples. Se do pensamento surge toda a nossa própria essência, que se espraia ao nosso redor, nas atitudes que nós realizamos. Para viver bem, tem que pensar bem. Se nós não pensarmos bem, a nossa vida, por vezes, começa a ir ao sabor das emoções. Quando ela começa a ir ao sabor das emoções? Quando nós não temos foco, quando nós não temos cuidado conosco mesmo. Porque vivemos todos nós conectados. Aliás, já é a neurociência que diz o seguinte, nós estudamos espiritismo e falamos em conexão de natureza mental, energética, etc. A neurociência já fala em conexão dos nossos cérebros. Todos nós estamos conectados através dos nossos cérebros. E, estendendo na condição de espíritos, nós vivemos o tempo todo conectados com criaturas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, nas dimensões das nossas preferências, de acordo com os nossos interesses. Nós não vivemos desconectados, desconectadas. Nós vivemos conectados. E se nós não temos vigilância sobre essas conexões, nós vamos fazendo com as conexões de acordo com o que vai surgindo e com uma relação que está em nós. Com uma relação que está em nós. Quer ver como é simples entender? Todo sentimento e ideia que nós temos, eles estão vinculados ao espírito, é produto nosso do espírito, eles são não materiais. Para se materializar, vai acontecer o seguinte, eles são gerados no perispírito. Por isso que não havia distância, vou dar um exemplo que é conhecido por todos nós, não havia distância para o Chico saber o que você pensava. Com uma circunferência de em torno de 20 metros, ele literalmente lia o nosso pensamento, da mesma maneira que você está me ouvindo. Mas existem passagens e casos, e nós tivemos a oportunidade de presenciar alguns, onde as pessoas não estavam a 20 metros, as pessoas às vezes estavam a quilômetros de distância, às vezes até mesmo em São Paulo, e nem haviam saído para a viagem até Uberaba. Por que isso? Porque se o pensamento é gerado no perispírito, então você tem o espírito, assim, de uma maneira mais objetiva. Você tem o espírito, o ser que pensa, nós, o perispírito, o corpo espiritual, que faz o link com o corpo físico, e quando nós nos desdobramos, precisa desencarnar para isso. Quando nós nos desdobramos num processo do sono, às vezes dentro de um cochilo dentro da casa espírita, lembrando que espírita não dorme, ele se desdobra. E quando ele ronca, é porque se desdobrou profundamente. Aí, né? Então o fato é, se você se desdobrou, é o revestimento com o qual você se identifica. Nós nos identificamos uns com os outros, estejamos então na dimensão que estivermos, encarnados ou desencarnados. Ora, se eu penso firmemente a respeito de determinada coisa,
Então eu venho aqui e me apresento para a Marisa. A Marisa, tendo essa capacidade da vidência, ela vê esse registro em mim. Não em mim, no meu corpo físico, ela vê esse registro no meu perispírito. Genial, né? Ele via também, por isso que às vezes as pessoas estavam a quilômetros de distância e, dependendo daquilo que o indivíduo havia pensado sobre determinado assunto, ele conseguia ver. Captar era assim nessa circunferência de 20 metros. Tanto é que existem também inúmeros casos que você já deve ter lido, e talvez esse você também conheça. Foi um dirigente de uma casa espírita, quando o trabalho da sexta-feira, ele realizava o trabalho no grupo espírita da prece na sexta-noite e no sábado à noite. Na sexta à tarde, ele atendia uma série de pessoas que iam lá, um atendimento fraterno, que iam conversar com ele. E depois esse cidadão declarou isso, né? Por isso que é de conhecimento público. Era um dirigente de uma casa espírita que estava na fila, no sol, porque a fila era enorme, saía do centro, o centro pequeno, se você conhece lá o centro dele, Uberaba, é muito pequeno, e o verão de Uberaba. Se tem alguém de Uberaba aqui, sabe que verão do Triângulo Mineiro é para não botar defeito, né? Porque nós nos lembramos que às vezes de madrugada no centro dele, em pé, na portinha lá próximo da onde ele psicografava, o suor chegava a escorrer e pingar no chão. Tamanho era o calor, isso na madrugada. Então, estava lá o cidadão e ele pensou, puxa, esse calor enorme que está fazendo, e o Chico ali sentado, parecendo um sapo gordo. Meu Deus do céu! Porque o Chico era meio gordinho. Aí, quando chegou a vez dele ser atendido, ele sentou e disse: aí, Chico, como você vai? Disse: eu vou como Deus quer, parecendo mesmo um sapo gordo. Vibração, captou a vibração. Nessa circunferência de 20 metros ele captava, ou então, fora disso, ele lia no perispírito da pessoa. Era impressionante. Por isso por que nós fizemos essa relação? Para até mostrar diferenças que existem e aquilo que nós não temos como nos esconder dos mentores espirituais, não é verdade? Aliás, daqui a um tempo, para nós vivermos uma realidade de espíritos superiores, nós vamos resplandecer luz. Então a gente não vai ter nada em nós que alguém olhe e diga, né, pense alguma coisa, nem nós para os outros. Será uma vestimenta, como nós estamos usando, né, que, tranquilo, não define você, não é verdade? A roupa que você usa não te define, pode mostrar o seu gosto, mas enfim, ponto. Será algo simples, porque não tem nada para esconder, não teremos nada para esconder um do outro. Olha que beleza. E isso vai fazer o quê? Que a gente lembre também de existências anteriores, nossa e dos outros. Porque também não tem nada para esconder. Né? É o que diz lá o Bernard Palissy para Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1864, a respeito da vida em Júpiter. Que ele fala que Mozart vive em Júpiter, e ele vivia em Júpiter, e em Júpiter uma criatura praticamente não tem infância, porque não precisa de readaptação no seu processo de retorno numa das dimensões de Júpiter, né? Não é no piso, no solo. Porque não existe absolutamente nada no universo que seja construído, nesse ou nas outras dimensões, que sejam construído sem utilidade. Não existe isso, né? A Terra, antes de ser povoada por algum ser animal, já existia nas suas dimensões gente em condição primitiva que viria para o planeta quando esse pudesse abrigar a vida, a começar de uma célula. Na realidade, ele descreve, então, uma existência lá, comparada com a nossa, em torno de 400 a 500 anos. A linguagem é completa pelo pensamento.
E os animais continuam sendo animais, mas dada a evolução dos espíritos, os animais também têm um grau de evolução mais acentuado. Então, são os animais que fazem o serviço doméstico. Olha que beleza. Você está aqui, o Lulu está limpando a tua casa. Você chega lá, está tudo arrumado, almoço, tudo que você quer. Olha que fantástico. Os cães são cães, mas as patas dianteiras já são mãos. Né? E a comunicação deles entre eles é muito mais ampliada, e entre eles o ser humano é muito maior. Né? É significativo. Mas não é só isso. É a questão de você poder ter a comunicação pelo pensamento, porque não tem um pensamento que não seja positivo. Não é verdade? Aí passa aquela moça lindíssima e você olha só. Né? Só. Você só olha. Você está nessa fase. Olha lá. Ele já é um jupiteriano, ele já está nessa fase. Ele só olha. 62 anos de idade eu já estou nessa fase. Eu tenho 66. Aí, então, você é muito mais jovem, mas é uma relação fantástica, porque você... mas aí se passa, você pensa, eles não reencarnam na Terra, nego. Lá ninguém lê pensamento, a não ser espírito muito evoluído. Então reencarna lá, que lá é o lugar que você precisa. Não é verdade? Você vê como as coisas se encaixam? Fantástico isso, né? As coisas se encaixam de uma maneira adequada. Porque está tudo em nós. Está registrado em nós. Vocês, meninas, têm uma sensibilidade muito gigantesca, porque é óbvio, né? Faz parte do desenvolvimento do espírito quando reencarna, dado até o processo da maternidade, né? As necessidades que são. Vocês percebem, não percebem? Quando o sujeito está fazendo aquela conversinha de cercar frango, ele fica, né, cercando o frango, vocês percebem. Por quê? Porque emite energia, você capta e sabe já classificar que tipo de energia é aquela. Porque é como funciona todo o processo. E é interessante notar que esses pensamentos que são gerados então no perispírito, eles são responsáveis por tudo em nós mesmos. Eles produzem os efeitos físicos. Frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, ácido gástrico, imunidade, atua nos neurotransmissores, enfim. Olha que beleza. A saúde e doença tem a ver com a atitude mental. Não tem a ver que a gente... porque eu devo ter feito isso, aquilo. Tá, tudo bem. Pode ter feito... O fato de outra existência, nós não somos departamentalizados. A vida é uma só. O fato de estar reencarnando é troca de vestimenta. Uma reencarnação, segundo Kardec diz, seria mais ou menos, grosseiramente, alguma coisa como um dia. Então é uma troca, uma substituição de uma vestimenta. Nós somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. Então, qualquer problema, mas o problema pode estar relacionado com outra existência. Não necessariamente. Né? E se tiver também, o que muda? É a bagagem que a criatura traz. Então, saúde, doença, estar de bem, estar de mal consigo, com a vida, etc., tem a ver só conosco. O Espiritismo acabou com a heteronomia. Acabou. Mostrou que nós somos espíritos autônomos. A heteronomia colocava na mão de terceiros ou de um ser gerador. Quer ver? Se Deus quiser, se Deus permitir, se as for da vontade de Deus, conversa. Se eu quiser, se nós quisermos, se for da nossa vontade. Porque somos, imagina, aí é que está a justiça divina, em nos dar a liberdade de escolha. Não seria justo se ele quisesse. Não seria justo se fosse do jeito que ele quer. Seríamos verdadeiros autônomos. Né? Seríamos robôs. Não, é um processo de autonomia. O Espiritismo nos trouxe exatamente isso.
Acabou essa questão. Ah, porque são os mentores, porque são os obsessores. Via de regra, mais obsessor do que mentor, né? São os obsessores, são mentores. Não, sou eu diante da realidade de mim mesmo, daquilo que me interessa, daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto de ser. Se tiver consciência desse, se não tiver, continua sendo do mesmo jeito. O fato é, não é fantástico isso? Você saber que você é dono do seu nariz, mesmo. E que é de acordo com a questão do meu desenvolvimento. Se sou herdeiro, herdeira de mim mesmo, aquilo que eu faço vai fazer o quê? Vai se desdobrar para mim mesmo. Por isso que o Emmanuel diz, o bem que fizeres, no mesmo livro já citado, será o teu advogado em toda parte. Olha que beleza. Chega para quem for, né? Porque a gente também tinha que chegar lá num lugar, aí tem aquela história, não, quando chegar lá na dimensão espiritual, o indivíduo vai ter que prestar contas. Quem disse? Chega lá, tem um tribunal, e aí o cara, em forma de açucareiro, olha para você e diz assim, muito bonito, hein? Isso é ridículo. A gente vai para... Nós somos seres interexistentes. Nós vamos para a dimensão espiritual com uma facilidade incrível. Cochilou, está na dimensão espiritual. Dormiu, está na dimensão espiritual. Simples. A gente acaba temendo a nós mesmos. É engraçado, né? Nós temos todo esse potencial e tememos a nós mesmos. Significando dizer que, se temos autonomia, o desdobramento vai se dar de acordo com os nossos interesses. É uma continuidade. Se estivermos no corpo, saímos do corpo no processo do sono. Se saímos em definitivo, é uma continuidade. Significa dizer que, encarnado ou desencarnado, se você gosta de vir no centro, você vai vir no centro. Onde você está sentada, tem gente sentada com você. Só que na dimensão paralela, né? São dimensões diferentes. Dependendo do local que você vá, acho que já deve ter acontecido com muita gente. O ambiente não tem ninguém, você senta numa cadeira, começou a se sentir incomodada. Já aconteceu contigo? Parece que tem formiga no local. Aí você muda para a cadeira do lado, passa. Por quê? Há uma impregnação energética naquela cadeira? Pode ser sim, de alguém que sentou ali. Mas pode ser um desencarnado, que não tem noção que está desencarnado, e você sentou em cima dele. No conceito dele, na concepção dele, você sentou em cima dele. Simples. Essa relação ela é constante, então não há mudanças gradativas. Querem pegar uma obra para ver que não há mudança gradativa, que é uma obra que precisa ser estudada entre todas as outras? Pega a Libertação do André Luiz. Você vai encontrar lá um personagem que se chama Gregório. Ele cuidava, né, porque já reencarnou, etc. Ele cuidava de uma cidade embaixo da crosta do planeta, né, na dimensão embaixo da crosta, cuja iluminação não é feita pelo Sol. Olha que coisa impressionante. É outra dimensão. A iluminação não é feita pelo Sol. E ele cuidava de uma cidade, chamam a cidade completamente de desequilibrados, né, de desequilíbrio intenso, já fazia 600 anos. Ele foi um papa. Foi o Papa Gregório, o que formalizou, oficializou a Inquisição. Porque a gente queimava antes sem carimbo, depois que oficializou a gente queimava carimbado, né? Era uma coisa decente. É interessante notar que você vê, não há uma mudança. O indivíduo desencarnou, mas o investimento de Deus é auxiliar a criatura através da criatura. O investimento de Deus foi o quê? Esse aqui. Sempre o amor gerenciando a nossa existência. E aí a criatura auxilia a criatura, é como Deus nos auxilia.
Então a mãe de Gregório, para você não sair só com uma informação, a mãe de Gregório, por amá-lo intensamente, diz a Gúbio, o mentor da obra, que vai até o ambiente com mais André Luiz e Vicente, ela diz para o Gúbio, nos últimos, ele está lá há 600 anos, sendo cruel. No entanto, nos últimos 50 anos, ele continua sendo cruel. Mas ele não é tão cruel como ele foi nos últimos 550. Mãe é mãe, né? Pedindo a intercessão para que fosse atrás do seu filho. 600 anos, só sendo mãe, não é verdade? Só sendo mãe. 600 anos trabalhando para a recuperação do filho. E é isso que funciona. Para tudo isso, o antídoto melhor, o investimento maior que a gente pode fazer é o do amor. É a recomendação de Jesus, né? Ele sintetizou as leis e os profetas, leis de caráter moral, em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, segundo semelhante a esse, ama o próximo como a ti mesmo. E ele diz, aí estão todas as leis e os profetas. É o amor que faz com que nós... Mas não é o amor sobre uma pessoa, sobre alguma conquista. É o amor pela criação. É o amor que se expande sobre todos os aspectos, que respeita, que auxilia, né, que atende, que compreende, que não julga. Né? Esses são os ensinamentos do Cristo. É esse processo que faz as mudanças. Ou então, a gente, ao expressar este ou aquele pensamento, por isso que é importante investir no amor. Nós estamos evidenciando que nós vivemos interiormente, as paisagens mentais que nós habitamos. É tão sério que esse cidadão fez um filme, você deve lembrar dele, né? Charlie Chaplin fez até, chamava em português Tempos Modernos, que ele trabalhava numa fábrica e ele saía de repente fazendo um movimento que ele fazia o dia todo, que é uma estrutura, viciante, que é o que acontece. De tanto repetir determinada atitude, a gente acaba por incorporá-la. A gente incorpora esse comportamento e nos apresentamos com automatismo sem a recomendada e necessária reflexão. A gente age e aí diz que é instintivo, quando não é. Foi automatizado, não é? Porque não colocou medidas de raciocinar sobre. E, obviamente, como a gente está em tempo integral, não é? O nosso mundo interior ele vai pulsar e agir. E nós nos correspondemos com os outros através das vibrações que são emitidas e recebidas em tempo integral. Nós buscamos em nós e no outro exatamente o que habita no mundo das vibrações, daquelas mais íntimas, dos pensamentos mais íntimos e dos processos construídos a longo tempo. E muitas vezes a gente nem sequer percebe. Não é? Atrai atraído, atrai atraída, sem ter noção. Não sei como é que isso foi me acontecer. Ora, se nada é por acaso, tem que haver uma explicação. E a explicação está no quê? Um processo automatizado que está gerenciando a vida sem que a gente se aperceba. Por isso que nós verificamos que a doutrina nos chama a atenção para que nós façamos o quê? Transformação íntima. Prestar atenção em nós mesmos, vigiarmos para não vivermos em automático, para não vivermos no sabor das emoções. As vivências anteriores, elas são marcadas por dor, angústia e pessimismo. O que acaba acontecendo? A dor vai nos deixar em alerta em determinados comportamentos que irão envolver-nos em situações de reincidência no erro.
Outro aspecto, a angústia surge de repente e provoca a sensação de que a qualquer momento nós voltaremos a uma experiência desastrosa anterior, de outrora. O pessimismo faz com que a gente acredite que nós não somos merecedores de experiências novas e de alegrias em nossas vidas. Não é verdade? Isso às vezes não tem relação com a existência passada, tem relação com isso mesmo. Só que a gente esquece que nós não somos apenas a construção de dor e de problemas, que nós acreditamos que são dessa forma, que as nossas vidas não são somente de atropelos. Está na hora de mudar o panorama. Mudar panorama de que jeito? Buscando autoassistência e fazer autoinvestimento. E como é que eu faço isso? É interessante notar que não tem muito segredo. Se eu sou uma pessoa pessimista, não encontro o lado bom em nada, como é que eu vou mudar esse condicionamento mental em mim? Eu acredito que não tenha ninguém aqui que seja pessimista, não é? Isso é coisa do passado. Principalmente quando a gente olhe, não é ser desinformado, desinformada, mas é usar da razão para a informação que chega. Porque senão ela chega e atua em nossos sentimentos, em nossas ideias, e a gente projeta aquilo. E como nós vivemos vinculados com as pessoas, não é? Energeticamente, nós abastecemos as pessoas de desesperança, de pessimismo, de coisas negativas. E é óbvio, o processo funciona para cima de nós também. Então a gente fica mais pessimista, mais negativo, não é? Em relação a tudo aquilo que está sendo trocado. Quando, na verdade, você só tem uma informação. E ela está vinculada àquela criatura que está escrevendo, ou que surge na mídia, com um detalhe, com os interesses daquela empresa. Não é verdade? Há que se ter o quê? Opa, peraí, essa é uma informação, mas isso é a realidade? Isso é verdade? É a mesma coisa de briga de marido e mulher. Você já percebeu? Você tem duas versões, né? E você tem a verdade, que de repente nem os dois sabem qual é. Não é? Porque o problema vem de outra existência. O problema pode estar vinculado a outras existências, a outras situações, a outras experiências, não como marido e mulher, mas como pessoas que se relacionam. E quem sabe de fato do que está acontecendo é Deus. Porque a gente nem bem se conhece, como é que a gente vai, não é? Administrar o todo. Então há que se ter bom senso. Então tem como a gente alterar esse condicionamento? Tem. Que tal começar por agradecer pela vida, pela oportunidade bendita de estar reencarnado? Despertou pela manhã, Emmanuel dizendo, já no livro citado, é Deus, olha que fantástico, é Deus renovando a confiança em você novamente. É uma renovação de confiança. Então, quando você desperta pela manhã, não é mais um dia, é o dia. Porque você podia ter desencarnado durante a noite. Não é? Não é para meter medo em ninguém. Amanhã é feriado, então não vai ter problema. Porque geralmente espírito que se preza desencarna na segunda-feira, normal. Né? Então, não é verdade? O que é o desencarne? Você sai do corpo e não volta para ele. Só. Simples assim. Ah, mas eu não quero sair, mas vai. Chega uma hora que a gente não se aguenta, a gente sai. Aliás, não é nem o espírito que sai do corpo, é o corpo que, não podendo manter a vida, expulsa o espírito. É como funciona. Por isso que a gente que já queimou mais da metade da reencarnação, daqui a pouco ele diz, ó... Eu entendo isso. Eu também, eu também. Fazer o quê, né? Não tem outra coisa para entender. Mas 62 é muito mais em minha espiritualidade que eu me elevei em relação
a outras coisas do que qualquer coisa física. É verdade. São 62 anos de experiência, né? Essa que é a beleza. 33 anos de espiritismo, senhor. Não são 62 anos de experiência. Isso é uma beleza, né? Quando a gente se conscientiza e usa aquilo que o espiritismo traz para nós, a vida se transforma. Por exemplo, a gente começa a valorizar cada momento da nossa existência. Cada momento da nossa existência passa a ter uma importância. Mas há coisas mais simples. Uma reunião dessa. Olha o quanto é significativo. Nós trocamos energias positivas, colaboramos com os mentores e mentoras aqui presentes, impregnamos o ambiente de vibrações agradáveis, que nós somos as pessoas que participam desse processo. Tanto é que saímos daqui, tomamos um passe, ou às vezes nós chegamos aqui na casa, não é o dia do passe, nós saímos daqui restabelecidos, restabelecidas. Por quê? Porque o ambiente já está impregnado daquelas energias. A gente entra e parece que respira, até o ar é mais leve, já percebeu? Você respira e dá uma sensação de que o ar é mais leve. Você sai daqui se sentindo melhor, vai para a tua casa, que é o ponto central das oportunidades, por isso a recomendação do Evangelho no Lar, onde nós podemos nos restabelecer. Se não está acontecendo isso, tem que fazer para acontecer, porque é o ponto que nos abriga, energeticamente falando. Tem que ser o lugar onde nós, de fato, descansemos a alma, não é só o corpo. Que nós possamos trocar essas energias com as pessoas. E não são os outros que precisam estar melhor para nós. Somos nós que temos que fazer força para que as pessoas possam receber da gente aquilo que nós temos de bom. Não é verdade? É que a gente fica... Lembra lá dos pontos que surgem como pessimismo, surgem como dor, etc., é porque se valoriza mais aspectos que fizeram mal para nós. Se eu valorizo determinado tipo de acontecimento, por exemplo, para ilustrar, você foi traído ou traída, não importa que tipo de traição seja, não necessariamente precisa ser uma traição de um relacionamento conjugal. Se você foi traído ou traída, porque pode ser traído em negócio, né? Pode ser uma série de coisas. Se nós guardamos esse processo em nós, esse ponto em nós que nos machucou, e machuca, não é verdade? Não machuca? Quando a gente é traído ou trai, machuca. Né? Então nós guardamos esse machucado, essa ferida, mas é interessante porque em vez de procurar cicatrizá-la, com as conquistas boas, com coisas positivas que nós temos na nossa vida, não é verdade? Porque nós não somos um mar de problema. Nós somos criaturas. Opa. O Espírito fez. Foi. Você percebeu ou não? Eu percebi. E não foi nem esse espírito que está aqui. Vou até botar aqui. Eu acho que foi o que está lá dentro. Também achei. Aí, o fato é que, na realidade, se nós não valorizamos as conquistas, as coisas boas, sejam elas mais simples, a ferida não cicatriza e às vezes a gente tem a mania de ficar cutucando a ferida. Então aquele ponto de dor, ele vai infeccionando, ele vai tomando proporção. Como a nossa vida é uma continuidade, estou me fazendo entender, né? Como a nossa vida é uma continuidade, esse ponto infeccioso, como ele ganha, ele é mais importante do que as conquistas que nós temos, mesmo elas são menores, mas quando somadas elas são gigantescas. Aquilo está infeccionado, eu levo para outra existência. Percebeu? Porque ela está em mim, eu levo para outra existência. Então eu já tenho um ponto contrário a mim mesmo, criado sob aquela situação, e quando eu me envolva com situações de características semelhantes, aquilo surge numa intensidade, gerando, por exemplo, desconfiança. Sei não, hein?
sei não, acho que isso é problema, vou sofrer, vai acontecer assim, vai acontecer assado. São os pontos negativos que estão acumulados. Quando nós vamos fazendo o curativo do amor, valorizando as conquistas positivas, o que a gente faz? Cicatriza a ferida e joga na nossa vida, daqui agora e daqui para frente, coisas positivas. Aí você vê aquelas pessoas que estão de bem com a vida. Puxa, o mundo parece que está acabando, mas a pessoa está... Não é uma criatura utópica, fantasiosa, não é uma criatura que está fora da realidade, não é nada disso. A pessoa vê os aspectos positivos dentro da sua existência. Isso é o quê? Exatamente esse investimento. A gente precisa projetar para o futuro e projetar para o hoje, porque não é viver amanhã, é viver hoje. Projetar as coisas boas, os valores que nós temos. Quer ver? Quem daqui quer assaltar um banco amanhã? Amanhã não dá porque está fechado, é terça-feira. Tem alguém com algum interesse? Fazer alguma coisa irregular. Prejudicar alguém. Tem gente que está na dúvida. Prejudicar alguém. Não é? Passar a perna nas pessoas. Enganar pessoas. Alguém tem interesse? Fazer fofoca? Não é? Se não é do seu interesse, significa que você é uma boa pessoa. Você sabia disso? Né? Você é uma boa pessoa. Nós somos pessoas boas. Nós não somos completamente bons, mas nós somos bons. Você tem atividade de trabalho, de estudo, tem uma vida para administrar. Somos pessoas boas. Se a gente não acredita nisso, nós vamos levando para os dias posteriores a negatividade de uma criatura que é assim, porque é assado, porque não tem jeito, porque é daquela forma, porque não sei o quê, porque se chove, porque você está calor, porque está calor, porque você está frio, porque está frio, porque se não sei o quê, porque não dormiu bem. É uma lamúria. E aí se leva isso para frente. Já vi as pessoas vão ficando até assim, mais encolhidas, né? Vai ficando aquele negócio assim, como é que você está, fulano? Eu estou mal. Claro! Tira a energia da criatura. E o outro ainda se encontra com as outras pessoas e são verdadeiros sanguessugas, porque suga a energia. Você chega numa boa, a pessoa te joga para baixo, você sai dali e diz, meu Deus, estou com vontade de cortar o pulso. Né? A vida não é assim. Quando nós não somos isso. Nós não somos isso. Isso é que Jesus veio nos chamar a atenção, veio nos ensinar que nós não somos isso. Ele virou para nós e disse assim, ouvistes, porque está lá no Salmos 82, versículo 6. E era ouvistes porque o pessoal não sabia, o pessoal era analfabeto, então o ensinamento era oral, né? 2000 anos atrás. Ouvistes, sois deuses. Pois é. E ele disse mais, podeis fazer o que faço e muito mais. Esse "e muito mais" é muito significativo. Agora, se eu não deixo expressar a minha divindade, porque o que as pessoas vão falar ou pensar de mim? Nada mais do que se já falam e pensam. Se eu não deixo expressar, se eu deixo que a rotina entre na vida, né? Amanhã tem que pegar o carro, tem trânsito, e eu não sei o quê, aí eu tenho que aguentar aquele cidadão. O que você acha que está acontecendo contigo? O que está acontecendo conosco? Por isso que Espiritismo é renovação. É renovação da vida. É renovação em todos os sentidos. Por isso exatamente que a gente já pode logo pela manhã agradecer a renovação da existência. O fato de estar colaborando no momento com o planeta. Mas as coisas estão difíceis. Porque a gente veio para cá para ajudar a ficar mais fácil. Não é? Porque para o bom aluno as lições são de acordo com a sua capacitação, à medida que ele cresça. Outro aspecto, cultivar a boa atitude da prece, a leitura do
do Evangelho, por exemplo, não é? Ou de obras, não precisam ser necessariamente espíritas, obras que te elevem, que sejam coisas positivas. E tem muita coisa boa no planeta. Tem um site que é só notícia boa. Só tem notícias boas. É aquela história que você pega as informações, elas inclusive se repetem. Se estão na tela, passa a mesma imagem 3, 4, 5, 6 vezes. Você fica vendo aquele negócio repetidamente. Aquilo vai te influenciando, não vai? Porque você vê aquele... São as situações que estão fora da realidade da vida das pessoas. São aquelas situações que chamam a atenção das pessoas. Não é a realidade da existência. Por isso, recorra à prece. Isso não me pertence, eu vou orar. Né? Tem a notícia de que aconteceu coisas infelizes pelo grupo. Ore por esse grupo. Não é verdade? Ore por esse grupo. Quem estiver fazendo bem, lembre-se nas suas preces de orar para que eles façam melhor. Aqueles que estejam em situação difícil, oremos para que eles saiam daquela situação. Sabe quem é que ganha com isso? Nós mesmos. Porque nós somos o foco de emissão. E vamos fazendo o quê? Cicatrizando aquelas situações, aquelas feridas, né, que já deveriam ter sido cicatrizadas, mas que por vezes, inadvertidamente, a gente mantém elas durante um certo tempo sem necessidade. Vai sofrendo de novo. É o remorso, remoer. Né? A coisa se repete, não se resolve em nós. E é necessário que se renove em nós. E a gente tem bons remédios para conduzir essa mudança, e eles estão nas nossas mãos. Começa com o Evangelho. E tem uma dica de um cidadão no Evangelho que ele foi canonizado, né? O Agostinho de Hipona foi canonizado como Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, olha que genial: ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha que revisão do dia. Inclusive é um tremendo exercício de memória, né? Que você faça a revisão do dia. Exatamente verificar se alguém poderia se queixar de mim, eu posso mudar naquele ponto. Posso investir na mudança naquele ponto. Então, o Agostinho, que é uma célebre afirmação, ele arremata essa análise de quem somos, do que desejamos para a nossa vida e o que deveremos fazer para melhorá-la. A escolha, obviamente, inevitavelmente, sempre será nossa. A gente pode escolher. E nós temos certeza. Nós somos criaturas altamente inteligentes. A gente tem a possibilidade de escolher pela paz. Falando em paz, muita paz a todos.